Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal, aqui na GoLucro. Sou o George Oliveira, sou seu professor aqui e a gente está começando aqui mais uma segunda-feira, no start da semana, com dicas de finanças empresariais, empreendedorismo, gestão como um todo. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, não vou trabalhar aqui no computador, vai ser papel e caneta na mão. Então já se prepara aí, já pega papel, já pega caneta, porque hoje vai ter muita dica para você anotar. Então se prepara. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o joinha, faz um comentário, dê a sua sugestão aqui, o que você gostaria que eu falasse mais aqui dentro desse universo de empreendedorismo como um todo, de finanças empresariais, o que você gostaria que eu abordasse aqui. A sua participação é muito importante para o crescimento do nosso canal. E como eu disse, papel e caneta na mão, porque as dicas de hoje vão ser fortes. Preciso que você anote para não esquecer depois. Vamos lá. Hoje eu vou falar de 3 erros que podem quebrar a sua empresa. 3 erros que, se você estiver cometendo, você precisa parar imediatamente, porque isso aqui pode quebrar o seu negócio, simplesmente. Você realmente não quer isso, ninguém quer. Primeiro erro, pessoal, que é mais comum do que se imagina, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro dos sócios. Você mistura as finanças empresariais com as finanças da empresa. Principalmente o micro e pequeno empresário, ele acaba misturando muita coisa. Então ele acaba fazendo conta pessoal no nome da empresa, a empresa paga. Então é aquela bagunça. E tem 2 problemas que acontecem, né, que são causados por atitudes desse tipo. Então anota aí, tá? Não esquece de anotar no papelzinho. 2 problemas. Primeiro, você perde o controle da sua empresa, você perde o controle financeiro. Você não sabe realmente para onde o dinheiro está saindo, de onde ele está vindo. Então fica aquela bagunça e você não consegue identificar, peraí, eu estou gastando em que na minha empresa? Você perde simplesmente o controle. Você, como é que está aqui, em que você mais gasta aqui na sua empresa? Quais são as principais contas? Quando está tudo misturado, você não faz você não consegue ter uma leitura correta de como está a gestão financeira, de como é que está as finanças da sua empresa. O segundo problema é que você não tem uma real dimensão do lucro do seu negócio. Como é que está a lucratividade da minha empresa? Se está tudo misturado, tem conta ali que não era para estar. Como é que você pode dizer, eu estou lucrando tanto? Não tem como saber, porque está tudo misturado. Então você perde o controle e você não consegue dimensionar o resultado do seu negócio. E como é que eu evito esse tipo de situação? Pessoal, bem simples. Separe conta da empresa e conta dos sócios. Separe. O que é meu, o que é da empresa é da empresa. Eu não vou ficar misturando as contas. Se você precisa toda vez de uma retirada da empresa para você, defina um prolabore. Defina um salário que sua empresa pague a você, uma retirada ali mensal que sua empresa faça para você, para que você possa ter esses gastos, mas não misture. Misturar é a pior situação de todas. O segundo erro, pessoal, é muito cultural aqui do Brasil. A gente faz parte da nossa cultura, né? Você não procurar uma solução antes do que o problema aconteça, você não se antecipar a um determinado problema. As pessoas só procuram um médico para quê? Para curar quando elas já estão doentes, quando na verdade elas deveriam procurar profissionais para que elas não adoecessem. Então o brasileiro em si ele não trabalha muito para evitar aquele problema, ele trabalha quando o problema já existe e ele está correndo atrás da solução. Então na sua empresa, um dos principais erros que você não pode cometer é não acompanhar regularmente o seu fluxo de caixa. Pessoal, caixa, dinheiro, é que nem ar, você não vive sem. Você não vive, o carro não anda sem um combustível, ele anda sem um retrovisor. Anda? Anda. Não é a melhor da situação andar sem um retrovisor, mas anda. Agora, sem combustível, ele não anda. É a mesma coisa na sua empresa. Sua empresa não pode andar sem dinheiro. Mas a minha empresa ela é sem fins lucrativos. Vai precisar de dinheiro do mesmo modo. Como é que vai pagar seus funcionários? Ela precisa comprar algumas coisas para manter suas rotinas. Vai pagar com o quê? Então, tem finalidade lucrativa ou não, caixa, dinheiro, é o principal combustível do negócio. Então, se você não está fazendo uma boa gestão do seu fluxo de caixa, sua empresa pode simplesmente chegar em um determinado momento e não ter dinheiro para bancar as coisas mais básicas. Mas não, mas eu vendo muito. Tá, mas vende para receber quando? Se você vende para receber daqui a 90 dias e tem pagamento para fazer com 30, de que adianta vender muito? Se você quando chegar o dia do pagamento, você não vai ter dinheiro. Então a gestão do seu fluxo de caixa ela é fundamental. Então se você não cria uma rotina de regularmente você está acompanhando o seu fluxo de caixa, você corre um grande risco. Quando a empresa está bem financeiramente, eu aconselho você fazer um acompanhamento semanal. Faz a projeção de como é que está a semana, como é que está o mês. Então, semanalmente você tem aquela reunião para acompanhar o fluxo de caixa.
Tá tudo em ordem? Ok. Semana que vem, mais uma reunião, acompanhar o fluxo de caixa. Agora, se sua empresa está naquela luta, está vendendo almoço para pagar a janta, você tem que fazer um acompanhamento diário. Não tem para onde correr. Tem que ser feito diariamente. Situações de crise exigem ações de crise. Você não pode trabalhar dentro de uma crise achando que está tudo lindo e maravilhoso, só vou me reunir aqui uma vez na semana para discutir isso. Não, em tempos de crise é diário, é todo dia. Mas se sua empresa não está com essa crise, eu aconselho semanalmente. Faça o acompanhamento do seu fluxo de caixa semanalmente, mas não deixe de fazer. E quando eu digo fazer o acompanhamento, não é só acompanhar o que passou, é principalmente fazer as projeções. O que eu tenho para pagar mais para frente, o que eu tenho para receber. Então, quais são as datas aqui? Quando eu vou receber, quando é que eu vou pagar? E ver se em algum momento vai ter uma quebra de caixa. O que é a quebra de caixa? Quando eu não tenho dinheiro suficiente para arcar com todos os meus pagamentos. Então, verifique essa situação. Se ocorrer, você vai ter que correr atrás de uma solução. E o terceiro erro, pessoal, também é muito comum. Quando você não precifica o seu produto da forma correta. E tem 3 erros principais, anota aí. 3 erros principais que muitos empresários cometem. Erro número 1. Você simplesmente copia o preço do seu concorrente. Você olha para o seu concorrente e vê quanto é que ele está cobrando e diz, vou cobrar a mesma coisa que ele. Pessoal, isso é um erro muito grande, porque ele tem uma estrutura de custos talvez que você não tenha. É totalmente diferente, o custo dele é diferente do seu. Então você simplesmente não pode copiar, porque dentro do preço ali estão embutidos os custos. Também não é só a margem de lucro, não. Os custos estão embutidos. Então como é que você vai copiar o preço de um concorrente quando ele tem uma estrutura, uma realidade diferente da sua? Você não pode simplesmente copiar, você pode se espelhar, se orientar. Mas copiar, simplesmente copiar, aí não. Outro erro na hora de precificar é você ignorar os custos indiretos do seu produto. Você acha que o custo do seu produto só está embutido ali, o custo direto. Eu comprei esse mouse aqui por R$10, vou vender ele por 15, vou ganhar 5. Não vai ganhar 5, porque você não está colocando em cima dele os custos indiretos. Será que no final ali, quando você abater todos os custos indiretos, os custos fixos, as despesas fixas, tudo mais, vai sobrar algum lucro ali para você? Você tem que fazer uma projeção nesse sentido. Você tem que embutir ali quanto de custo fixo eu tenho que colocar em cima do meu produto para que no final eu tenha uma margem de lucro. Quando você realmente não dimensiona da forma correta os seus custos diretos e os custos indiretos, você trabalha com um preço que não reflete a realidade do seu negócio. E o terceiro erro aqui é você ter medo de cobrar mais caro. Pessoal, tem muita gente que tem medo de cobrar do seu cliente. Ele tem vergonha simplesmente de cobrar mais caro. Às vezes você não conhece o valor que o seu produto tem. E quando eu digo cobrar mais caro, não é cobrar sem entregar nada em troca, sem dar uma contrapartida. Não é você pegar, o mesmo produto que eu estou aqui vendendo, agora eu vou dobrar de preço. Tá, mas você fez algum aperfeiçoamento no produto, no serviço, ou tá a mesma coisa? Se você oferece o mesmo serviço, o mesmo produto, da mesma forma, com a mesma qualidade, e você ainda quer cobrar mais caro, como é que pode? Agora, se você está cada vez buscando uma melhoria no seu produto, você está investindo, tendo um produto melhor, tendo um serviço melhor, de mais qualidade, por que não cobrar mais caro por isso? Eu já vi muito profissional, pessoal, que o preço dele não refletia, estava muito abaixo do preço de mercado. As pessoas pagavam um preço muito barato pelo seu serviço. E aí, de repente, ela aumentou o preço e não houve nenhuma desistência. Então, ele conseguiu faturar mais com a mesma quantidade de cliente. Só tenha um cuidado de saber o que você realmente está entregando. Se você está entregando mais valor, está entregando mais, o seu produto está melhor, o seu serviço está melhor, não tenha medo de cobrar mais caro. Agora, não vai cobrar mais caro se você entrega a mesma coisa. Aí não. Então, recapitulando, nunca misture o dinheiro da empresa com o seu dinheiro. O dinheiro da empresa é uma coisa, o seu dinheiro, o dinheiro do sócio, é outra. Não misture. Não deixe de acompanhar o seu caixa regularmente. Em tempos de crise, é diário. Se tiver uma situação mais ok, semanalmente. E o terceiro é cuidado com a precificação do seu produto. Já vi muito negócio passar dificuldade porque não sabia precificar o seu produto realmente da forma correta. Nem em relação ao mercado, nem em relação à sua estrutura de custos, porque a gente tem um critério objetivo e um critério subjetivo, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do conteúdo, eu desejo que você tenha uma semana de trabalho abençoada, de muitas realizações, que o seu negócio possa prosperar, crescer cada vez mais e abençoar você, abençoar sua família, abençoar outras pessoas, porque eu acredito que o negócio ele é como o leito de um rio, ele não é como uma represa, ele é como um leito de um rio. Quanto mais água entra, mais sai.
Então, quanto mais sua empresa crescer, mais ela pode estar ajudando outras pessoas, ajudando você, sua casa e outras pessoas. Ela não é como uma represa que retém tudo ali sozinha para ela. Eu acredito sim que todo negócio ele pode ser uma fonte de bênção para muitas pessoas, não só para os funcionários, para as pessoas que estão ali diretamente, mas para outras pessoas que estão ali envolvidas ao redor do negócio. Então, que você tenha uma semana abençoada nos seus negócios, na sua família, na sua casa, e que Deus abençoe todos os seus negócios e os seus planos. Um forte abraço a todos. Até mais.